Boa noite. Meu nome é Thiago Cinquini da Silva e Silva, sou graduando em teatro pela Unirio e bolsista IC Unirio. E a minha orientadora é a professora doutora Vanessa Teixeira de Oliveira. Dramaturgia, anarquivamento, imagens do tempo e resíduos da história. Abordou a composição dramatúrgica e suas relações com a criação da cena teatral contemporânea a partir da criação do texto dramatúrgico Poeta, um corpo suspeito. Este texto foi pensado como uma peça radiofônica. O texto ainda não foi concluído totalmente, mas já podemos trazer algumas observações sobre o processo de pesquisa dramatúrgica desenvolvido entre setembro de 2020 e agosto de 2021. Desde as primeiras palavras colocadas no papel, foi estabelecido um procedimento de criação que se posicionasse de modo a escavar uma maneira de abrir diálogo entre humanidades e exclusões, potências e impotências, vigente nas formas de ocupação da cidade do Rio de Janeiro. Foi preciso revolver e perceber as materialidades contidas nas armadilhas sistêmicas do olhar, da leitura e da recepção das imagens como resíduos da imagem histórica brasileira, em sua relação especialmente com o racismo. Um dos objetivos da pesquisa era lançar luz sobre formas adensadas da continuidade e manutenção das violências do apartheid na contemporaneidade. Para tanto, tentamos construir uma estrutura dramatúrgica dialógica de maneira não dicotômica. Objetivou-se ainda não somente pensar a representatividade por meio de uma narrativa sobre o corpo negro. Foi importante pensar a construção de uma relação de horizontalidade para que os espectadores sentissem mais identificação que estranhamentos, ou seja, importava convidar e conduzir esse espectador, leitor, ouvinte, de maneira que as imagens criadas pela dramaturgia não deixassem escapar o entendimento. Foi e ainda é importante para a pesquisa o pensamento crítico dos vestígios deixados pelas consequências da invasão, sobre a qual foi fabulada a história do lugar que chamamos Brasil, que consiste de violências, apagamentos, escravização, estupros e baronatos, quando lemos a história a contrapelo, bem como na falta de memória a respeito de heróis e heroínas negras do Brasil. Reivindicamos, por meio das imagens construídas ou desconstruídas neste trabalho, uma reeducação do olhar, do aprendizado, que acreditamos existir no poder da leitura de imagens, sendo as artes visuais aqui uma estrutura que nos permite questionar imagens por meio da própria arte afro-brasileira de Rosana Paulino, Arjan Martins, Paulo Nazaré, Renata Felinto, entre outros artistas pesquisadores. É deste tecido tenso, então, que nasce esta primeira parte do texto Poeta, um corpo suspeito. Ambientado no centro da cidade do Rio de Janeiro, a jornada de recusa e inconformidade de Poeta, uma personagem estabelecida numa fratura temporal que reflete sintomas de diferentes épocas e que se descola do próprio tempo para lê-lo, percebê-lo e questioná-lo. Uma narrativa sobre a ingovernabilidade como forma de governo, a invisibilização, a violência da cidade e os sintomas do racismo como planta alastrada por toda parte. Como paisagem imaginária, o Rio de Janeiro, cartão postal que visto do alto de um helicóptero seduz e encanta, com o Cristo branco, de braços abertos, porém imóvel, incapaz do menor gesto de afago ou consolo. Nosso ponto de partida foi uma fricção com certo tom de acidez, da relação imaginária que essa tal beleza carioca transparece, onde prevalecem as barreiras da desigualdade habitacional e econômica. A primeira cena da dramaturgia já ressoa um confronto histórico, político e social dessa geografia caótica. Abre aspas. Das calçadas onde durmo, eu vejo que todos os dias no Rio de Janeiro o sol surge de trás de algum morro. Em todas as manhãs, eu respiro por alguns instantes o cheirinho de pão na chapa e me pergunto, como é que o sol consegue nascer tão limpo? Nascer de lá sem nenhum vestígio de sangue. Fecha aspas. Este fragmento expõe a fratura entre privilégio e desigualdade, e o texto segue transbordando o que parece ser o âmago, a perspectiva de alguém sem margem de triunfo ou final feliz. Abre aspas. Eu vou contar a vocês o descompasso de um samba triste, o samba que não está cego pelas luzes do seu tempo. Fecha aspas. Ou seja, é evidenciada a divisão simples e estrutural, colocando de um lado os que socialmente sempre estão sem razão ou direito de resposta, e do outro os que estão num eterno processo de aprendizado e que perpetuam, abre aspas, sem saber,
fecha aspas, o cínico e perverso racismo brasileiro. Investigamos caminhos que possibilitaram pensar a cena contemporânea e suas múltiplas formas de intervenção, fazendo vibrar e ecoar questões existentes e abrir outras, referentes aos reflexos do que pode ser compartilhar a arte teatral com pessoas que por diferentes motivos não frequentam teatro, e principalmente entender a necessidade de uma maneira dialógica que não ignorasse o saber popular e a linguagem local, de modo que a experiência teatral pode se expandir, sendo palatável e não negando a possibilidade de reflexão, independentemente dos diferentes níveis de escolaridade. Estabelecemos um alicerce que se origina da educação pública, o que nos deu uma linguagem de chão, de fortaleza, de reafirmação sobre a importância da educação pública e acessível para todos. Conseguiu-se, primeiro, iniciar e desenvolver parte de uma produção artística inédita, criada e realizada por um discente da Unirio. Segundo, elaborar um relatório memorial reflexivo do processo criativo para ser apresentado na Jornada de Iniciação Científica 2021. Terceiro, o amadurecimento artístico do discente enquanto dramaturgo e diretor, que pode desenvolver e adensar sua autonomia para a criação artística e interventiva no horizonte da cena teatral contemporânea. Vale observar que o discente é um dramaturgo oriundo do interior sul-fluminense, que está inserido e que conhece o contexto das desigualdades e urgências de políticas públicas periféricas, não sendo um corpo neutro, de maneira que o discente conseguiu minimamente tatear a prática experimental de produzir um trabalho, investigando e articulando modos possíveis de escrita dramatúrgica. Portanto, mediante rupturas devidas à pandemia, conseguiu-se elaborar parte de uma dramaturgia a partir das relações do corpo de um dramaturgo com o espaço em que habita, e com os materiais teóricos e artísticos que surgiram no ato de criação, na evocação de usos da palavra para a cena e uma linguagem radiofônica. Concluímos com esta fase da pesquisa que o Brasil tem carência de pensamentos das imagens e urgência de ressignificação do que já existe, que é preciso discutir origens, travessias, esquecimentos, apagamentos. E a partir do que foi desenvolvido e pensado até aqui, continuaremos a pesquisa de maneira a encontrar formas de estruturar o imaginário impulsionado pela persistência do costume dos olhos a respeito do que a história oficial não contou.